Liturgia diária, dia 23 de outubro. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e também da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora. E por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque a tendência da carne são inimizade contra Deus, e não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 23. É assim a geração dos que buscam a vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e os que nela encerra, o mundo inteiro que os seres povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a matéria inabalável. É assim a geração dos que buscam a vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocentes corações. Quem não dirige a sua mente para o crime. E sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa de Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Anúncio do Evangelho de Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, viram algumas pessoas trazendo notícias de Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Porém, por terem sofrido tal coisa, eu vos digo que não. Mas se vós não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles,
Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.